Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, 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 aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas em toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia, Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. João 14, 23. Com essas palavras, que são lema deste 10º domingo após Pentecostes, 1º de agosto de 2021, saúdo todas as pessoas que assistem esta gravação, especialmente os membros da comunidade evangélica de Lomba Grande e assim também os membros da comunidade evangélica de Confissão Luterana Feitoria. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Queremos nestes minutos que aqui estamos, meditando, louvando, cantando e orando, nos colocar sob esta palavra de Deus, suplicando a Deus que faça de nós uma morada para a sua palavra e assim uma morada para Ele mesmo. Realizamos estes momentos de gravação, louvor, oração e reflexão em nome do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém. Queridos irmãos, caras irmãs, o Evangelho indicado na nossa igreja para este 10º domingo após Pentecostes encontra-se em João, no 6º capítulo, versículos 24 a 35, que eu passo a ler. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado, lhe perguntaram: Mestre, como chegaste aqui? Ou quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade, vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram: quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito:
deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Queridos irmãos, caras irmãs, o Evangelho segundo João, no seu 6º capítulo, pode ser, de um modo geral, dividido em 3 partes. Num primeiro momento, temos a história, a narrativa da multiplicação dos pães, como também é narrada pelos demais evangelhos. Num segundo momento, que vamos meditar aqui, temos o diálogo de Jesus com a multidão, em que Jesus se apresenta, como já ouvimos, e vamos refletir um pouco mais atentamente. Jesus se apresenta como sendo Ele mesmo o verdadeiro pão da vida, que as pessoas precisam para ter vida em abundância. E num terceiro momento, Jesus então vai orientar e ensinar as pessoas, a multidão e os seus seguidores, a respeito da forma como podem se apropriar desse pão da vida, que é o próprio Jesus, e a forma de se apropriar desse pão da vida é a Santa Ceia, é o corpo e o sangue de Cristo, que são verdadeira comida e verdadeira bebida. Estamos aqui, portanto, no segundo momento do texto que enfoca a pessoa de Jesus como sendo o verdadeiro pão da vida. Após o milagre da multiplicação dos pães, Jesus e os seus discípulos, eles retornam a Cafarnaum. Pouco depois, a multidão os encontra em Cafarnaum. Não sabendo como Jesus lhe tinha chegado, perguntam: Mestre, quando chegaste aqui? Essa pergunta da multidão, pelo visto, não chega a ser relevante para Jesus, e Jesus já entra diretamente no assunto que, de fato, ele considera ser de importância para as pessoas, que é: vocês me procuram não porque viram sinais, mas porque comeram pão e se fartaram. Ou seja, Jesus, além de multiplicar pão, ainda realizou outros sinais. Curou enfermos, expeliu demônios, andou sobre as águas, ressuscitou mortos. Mas agora, esse milagre da multiplicação dos pães, ele se destaca entre todos os demais. E Jesus agora enfatiza exatamente isto. Todos os outros sinais, pelo visto, não impressionaram tanto vocês quanto este da multiplicação dos pães. O que não deixa de ser bem compreensível, afinal, como seria bom se Jesus tivesse multiplicado os pães não apenas uma vez ou 2 vezes, como narram os outros evangelhos, mas se ele o fizesse diariamente e assim tirasse das pessoas as preocupações quanto ao alimento cotidiano, talvez até tirasse das pessoas a necessidade de buscarem o seu sustento por meio do trabalho. Mas agora Jesus diz que elas devem procurar não apenas encher a barriga, o que nós evidentemente também precisamos, mas que mais importante do que isso é que as pessoas trabalhem pela comida que não perece, mas que subsiste para a vida eterna. E agora as pessoas ouvem o verbo trabalhar e perguntam, portanto, para ele: o que faremos para realizar as obras de Deus? Quer dizer, aquelas obras que vão nos dar o pão que subsiste para a vida eterna. Quem sabe fazer boas obras, dar o dízimo, jejuar, orar, realizar outras coisas mais? Que faremos nós para realizar aquelas obras que são agradáveis a Deus e em resposta às quais, em correspondência às quais, então Deus vai nos conceder o pão que subsiste para a vida eterna?
A isso, porém, Jesus retruca dizendo: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. A multidão pergunta por muitas obras, no plural. Jesus, porém, fala de uma única obra. A multidão fala das obras de Deus no sentido de obras que agradam a Deus. Jesus, porém, fala daquela uma obra de Deus, que não é a obra que nós fazemos para Deus, mas é a obra que Deus mesmo faz. E esta uma obra que Deus realiza se chama que vocês creiam naquele que por ele foi enviado. Esta é a obra que Deus e apenas Ele pode fazer, e esta é a obra que vocês precisam para terem pão que subsiste para a vida eterna. Esta é a obra de Deus, que creiais naquele que por ele foi enviado. E as pessoas percebem que Jesus, embora esteja falando na terceira pessoa, ele está falando a seu próprio respeito quando ele fala do que foi enviado por Deus. Ao que eles retrucam perguntando: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. É verdade, tu multiplicaste os pães e os peixinhos, mas aquela comida que nós comemos ontem não deixou de ser apenas comida terrena. Já no deserto, quando Israel estava a caminho da terra prometida, Deus concedeu o pão do céu por meio de Moisés. E esse milagre do maná, pelo qual Deus alimentou o seu povo no deserto, pelo visto era o parâmetro que as pessoas tinham, né, como patamar mínimo que deveria ser superado pelo Messias, pelo Cristo, quando viesse. Ele haveria de fazer sinais ainda maiores do que o maná, o pão do céu. E agora Jesus diz: não foi Moisés que deu a vocês pão do céu. Também aquele pão que vocês, ou melhor, que os pais de vocês comeram lá no deserto, não era pão celeste, mas era pão, apenas pão terreno, era pão, alimento que passa, que precisa ser recolhido, e precisava naquela época, no deserto, ser recolhido dia após dia. O verdadeiro pão do céu é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Não o pão que uma vez os pais comeram lá no deserto, deu vida a eles, mas o pão que agora desce do céu, dá neste momento vida ao mundo. E nós bem sabemos de quem Jesus está falando, ele está falando a seu próprio respeito. Ele é o pão do céu, que entrega a sua vida pelo mundo, ao mundo, como alimento que subsiste para a vida eterna. A isso a multidão responde pedindo: Senhor, não mais apenas mestre, mas Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Nós, como pessoas cristãs, também não deixamos de ter um corpo, precisamos comer, nos alimentar, né? Dia após dia, correr atrás do nosso sustento. Precisamos, portanto, dos pães e dos peixinhos e de outras coisas mais que fazem parte do nosso sustento diário, mas, acima de tudo, também nós precisamos e, infelizmente, podemos nos alimentar do pão que subsiste para a vida eterna, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor, aquele que deu a sua vida pelo mundo e que, na Santa Ceia, na Eucaristia, sempre de novo compartilha conosco seu corpo, seu sangue, dado e derramado por nós para a remissão dos pecados. E Lutero, assim, então, comenta no Catecismo: onde há perdão, ali há vida e salvação. E a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Cantei no início:
Buscai primeiro o reino de Deus. A segunda estrofe, não só de pão o homem viverá. Uma matéria, uma frase de Jesus que vem lá de Mateus capítulo 4, onde ele é tentado pelo diabo a transformar pedras em pães. Quero agora entoar do livro de canto da IACLB, nome sobre todo o nome, livro de canto da IACLB, número 173. Nome sobre todo nome é o nome de meu Cristo, ante tão glorioso nome todos se prostrarão. Todas as forças da escuridão, todas as forças do mundo vil, todos os céus, as hostes de Deus, todos se prostrarão. Nossos olhos o contemplam, nosso coração adora, nossa língua já proclama: Jesus Cristo é o Senhor. Oremos. Bondoso Deus, nosso Pai, graças rendemos pela Tua palavra, Jesus Cristo, Teu Filho, o Verbo de Deus que se fez carne. Essa palavra de Deus, que é o pão que desceu do céu e que deu a sua vida em favor da humanidade e que ainda hoje, por meio da Santa Ceia, compartilha conosco de seu corpo, seu sangue, dado e derramado em favor de nós para a remissão dos pecados, para que sejamos alimentados com o pão que subsiste para a vida eterna e que tenhamos assim salvação plena e perfeita. Abençoa a todos nós, que possamos permanecer unidos a Jesus Cristo, Teu Filho, que guardando a Sua palavra sejamos morada, habitação para Ti e o nosso Senhor. Protege e guarda todos nós, nossas casas, nossas famílias, o trabalho, a saúde, o convívio com vizinhos e amigos. Permite, Senhor, que em tudo possamos viver a partir da fé em Jesus Cristo, em amor e em esperança. Assim pedimos e agradecemos, unindo-nos na oração que Jesus nos ensinou quando disse: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.